Agora nós vamos começar uma aula de história compreendendo a nossa Roraima, o que se diz no sentido de Roraima. Por que que Roraima hoje é um estado brasileiro? Para compreender isso, nós vamos ter que ter um conhecimento no espaço e no tempo, desde o início de tudo. Como que nós vamos fazer esse trabalho? No primeiro momento, nós vamos instigar os alunos a compreender o que eles entendem por histórias de Roraima. No segundo momento, nós vamos sistematizar todo esse contexto mundial para compreender o porquê que aqui é um território, é um estado brasileiro. E no terceiro momento, a gente vai fazer perguntas para eles poderem compreender e buscar o entendimento num contexto histórico, cultural e mundial do nosso estado. Então, nós vamos trabalhar dois períodos importantes, que é o período pré-colonial e o período colonial. Esses dois períodos é que vai fazer nós compreendermos o que é o estado de Roraima, como que acontece o estado de Roraima e se realmente era para ser um estado brasileiro. Vocês percebem que no século XV, no descobrimento do Brasil, as caravelas chegou até aqui e começaram a desbravar. Mas não podemos deixar de esquecer que a Espanha já vinha fazendo um trabalho desse. Então, os espanhóis também faziam, mas os portugueses chegaram e montaram as suas expedições. E essas expedições, nós tínhamos as expedições particular e tinha as expedições que eram os bandeirantes. E nós tínhamos as expedições também que era do próprio Estado, né? Que era essa que Pedro Teixeira fez e que vários outros fizeram. Então, o que aconteceu? Essas expedições entraram o Brasil adentro e foram fazendo a exploração. Nessa exploração, eles estavam sempre à procura de ouro, de minério, dessas coisas, tá? Mas não podemos esquecer do Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, o que ele fez? Ele dividiu as capitanias, entendeu? Então os portugueses tinham direito nas capitanias, mas essas capitanias não chegavam aqui na região Amazonas. Nós não estávamos contemplado Roraima, Amazonas, Acre, tudo o que está mostrando nesse mapa aqui. Como que os portugueses conseguem isso? Os portugueses conseguem isso por dois motivos. Primeiro motivo, a Espanha tomou Portugal num determinado momento. E esse Tratado de Tordesilhas perdeu o sentido. Por quê? Porque se tudo era dos espanhóis, eles podiam entrar, atravessar o Tratado de Tordesilhas. E os portugueses, em contrapartida, aproveitou esse momento. E daí eles não pararam, não obedeceram mais o Tratado de Tordesilhas. E eles continuaram com as expedições cada vez mais profundas, entrando território adentro. E nessa mesma época, o Francisco Orellano, ele já tinha conhecido a história do Eldorado, porque os índios daqui eram índios que só tinham fantasias das coisas naturais. Mas esse Eldorado, que é lá em Manoa, o que acontece? Os índios de lá se vestiam de ouro, de pérola, de todas essas coisas. Então, não só os espanhóis, como na América Latina inteira, todo mundo começou a querer descobrir esse lugar que é no México, entendeu? E isso ficou livre para os portugueses cada vez invadir mais. As expedições dos bandeirantes, as expedições do próprio Império também, adentrando o nosso Brasil, que nós podemos falar hoje. Então, com isso, eles conseguiram adentrar até chegar aqui no Acre, no Amazonas, em Rondônia, em todos esses lugares. E o que acontece? Ele fez uma expedição que ele saiu de Belém e foi até Quinoco. E nessa viagem que ele foi fazendo essa exploração de conhecimento, o que acontece? Você imagina, ele está andando por um rio, águas escuras, e quando ele sai de Belém, ele tem uma água suja, bem suja, pode-se falar. Depois ele entra numa água preta, que é do Rio Negro. E aí, de repente, ele vê uma água clarinha, uma água bonita,
aí ele coloca o nome de Rio Branco. O que acontece? Não foi por acaso que ele deu esse nome de Rio Branco. Ele deu esse nome porque ele estava viajando numa água de cor muito escura, que é do Rio Negro. Quando ele vê o Rio Branco, o que acontece? Ele dá esse nome de Rio Branco. E essa expedição dele, o que acontece? Ele tinha 1.000 índios, 1.100 índios e 2.000 soldados. Antes os índios chamavam de Quesseuene, que era o nome dado para o Rio Branco. E nessa expedição, que eles faziam, o que acontece? Eles sempre estavam atrás de especiarias. Essas especiarias era que fazia com que dava sentido e retorno econômico, porque nada disso que acontece não pode deixar de relacionar com a situação econômica. Então o que eles faziam? Eles buscavam as especiarias, eles buscavam os índios para escravizar, e tudo isso fazia com que eles economicamente estava trazendo recurso para a coroa portuguesa, entendeu? Então agora eu gostaria que vocês explicasse para mim, entendeu? Com as palavras de vocês, com as pesquisas de vocês, por que Rio Branco levou esse nome de Rio Branco e qual era o nome do Rio Branco antes disso e qual o significado desse nome que os índios deram para eles, entendeu? E também gostaria que vocês explicassem para mim por que os espanhóis deixaram os portugueses invadir cada vez mais, mesmo atravessando o Tratado de Tordesilhas, mesmo sendo mais do que as capitanias. E a última pergunta, eu gostaria que vocês tirassem uma foto do monumento histórico dessa época e contassem a história para mim disso.